Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, começando mais uma vez, novamente, de novo, esse programa que já é um grande sucesso aqui dentro desse canal, mas pode ser em todo o Brasil e só depende de você, meu nobre. Então vamos começar curtindo, comentando, compartilhando, jogando no grupo, certo? Da galera que estuda para concurso, no grupo da família, que tá aquela briga de política, mas você joga uma cultura empreendedora, certo? Aqui é o local para você aprender, disseminar e cultivar a cultura do empreendedorismo para que você possa, meu amigo, pegar o seu sonho e alçar voos inimagináveis. E hoje a gente vai receber aqui uma mulher que eu sou fã demais, uma musa, certo? Que carrega todo o berço da culinária sergipana como matéria de subsistência do seu trabalho. Seja bem-vindo. Você gostou da abertura? Se ele não gravou, eu não consigo repetir. Eu pensei nisso. Como ele conseguiu ser tão rápido e falar tantas coisas que falam realmente sobre mim. Aí, tá vendo? Agora, massa, não, parabéns, você gostou? foi massa. Não, mas não é assim não gosto de trabalhar muito, já trabalhei demais. A gente tem uma cultura aqui que quem chega se apresenta, então fica, eu já lhe conheço. Então, as pessoas de casa precisam conhecer você. Se apresente, diga o que é que você faz, da caravana que veio, se já puxou cadeia ou não. Fica à vontade. Exato. Puxar cadeia não, mas já trabalhei com muita gente que já puxou e que toma conta de quem puxa. Maravilhoso demais. Secretaria de Segurança enquanto psicóloga. Aí sim. Eu sou do Rio Grande do Norte, nascida e vinda me criar aqui em Sergipe del Rei, me sentindo a própria sergipana, que é assim que eu levo o nome. Um cheirinho de caju no suor já. Um cheirinho de caju, sim, com aroma de mangaba e aquele coentro para poder reforçar o tempero. Que arrumadíssimo tem muito. A gente não pode ter menos do que muito no coentro. E para quem não come, só dizer assim, não quero com coentro, mas quem come vai bastante coentro. Exatamente. Mas primeira formação é psicologia. Isso mesmo, sou psicóloga, sim, e chutei o balde, vamos dizer assim, engavetei o doutorado. Engavetei o doutorado e ano passado eu deixei de ser a psicóloga de consultório também. Doutorado é uma carteirada maravilhosa, cara. Se eu tivesse doutorado, eu não falava com ninguém aqui dentro desse estúdio. Vamos dizer assim, né? No período que eu fui fazer, foi logo naquela situação do Mercosul, que tinha aberto portas. E quando eu fiz para o mestrado, e aí eles aprovaram, eu fui fazer na Argentina, enviei, e quando eu achava que estava indo para fazer o mestrado, sim, eles mandaram dizendo que tinha sido aprovado na banca de doutorado. Eu não, vou dizer que não me senti, né? Esquece. Não vou falar que não me senti. Sim, lógico. E ainda por cima, porque eu fui falar sobre a psicologia comunitária sempre esteve muito presente, comunitária social. Eu venho do bairro industrial, do Santos Dumont, então estava bem enraizada, e está bem enraizado isso em mim. A Zona Norte. Total. Eu me sinto uma mulher, até brinco que às vezes eu me sinto meio esquizofrênica conversando com os meus filhos, porque eles assim, mãe, você sabe qual é a sua cor? Aí eu digo, pardo. Aí ele, mãe, você é branca, mãe. Eu estou fazendo isso para você não me fazer passar vergonha. Eu disse, mas filho, veja, eu venho de uma comunidade, Santos Dumont. Os negros, os pretos, os afrodescendentes, sim, o axé, o afoxé, está tudo ali. Eu vim para o bairro industrial, para o Santo Antônio, e a comunidade traz isso e traz esses aspectos sociais que você se reúne na porta para comer um cachorro-quente, você vai jogar uma bola e você vai depois fazer um lanche, sim, você toma uma sopa no dia frio, cozinhando com todo mundo, cada um traz os seus... E aí eu me sinto essa pessoa. Eu tenho um amigo que ele diz assim, Dali, você é uma branca de senzala, porque a sua comida é uma comida de senzala. Sim. E eu fui absorvida pelo o alimento, por uma história familiar no bairro industrial. E dessa história familiar, como filha mais velha, eu tinha que cuidar da parte burocrática. Mas eu gostava de estar na cozinha. Sim. Então, estar na cozinha e viver a psicologia comunitária, chegou um momento que eu tive que escolher. E em 2017...
quando eu entrei na culinária, foi passando o tempo, e aí em 2024, eu disse, não, eu já estou em um nível que eu represento tanto o Estado, sou convidada tanto para tanta coisa, e o empreender junto Sim. com todos os meus mecanismos e ferramentas que o Sebrae me deu mesmo, porque eu digo que me deu, porque eu passei a pandemia estudando. Aí, você tem uma grande virada de chave ali na pandemia, né? O Arrumadíssimo, acho que ali é o momento que o Arrumadíssimo ganha uma forma, assim, mais... É porque a palavra profissional a gente usa, né, para colocar nas coisas, como se antes fosse um pensamento amador, né? Mas era, Ramon. Mas não é nenhum pensamento, é o fato do fazer, né? Do que o americano chama de know-how, né? Os palestrantes usam esse know-how aí, do saber quando como. quando a gente pensa, eu sempre tive um espelho. Os meus pais vieram do Rio Grande do Norte em um Fusca e com uma rede infantil no meio, que eu vinha deitada. Então, eles vieram para empreender. Sim. Meu pai era representante comercial e minha mãe vendia os mostruários que acabavam passando de fase. E depois a gente passou a fazer comida lá no bairro Industrial. Mas a forma de como eu fui empreendendo já era mais, vamos dizer assim, sentava, estudava, eu pegava os modelos, eu viajava, eu vi o que poderia colocar, mas aí os pais meio que, né? Sim. A força do saber deles era diferente da minha força do empreender. E o que eu vi na pandemia foi as pessoas não gostavam de fazer o delivery. Na pandemia, os restaurantes, eles eram acostumados, meses antes, a ser o chique, era ir para o restaurante. O status de você ter o dinheiro era de você ir para restaurantes. Sim. E no meu caso, eu resolvi empreender porque eu estava marido desempregado, eu desempregada, ele engenheiro civil, os meus filhos pequenos, eu tinha uma rede, né, que era uma rede de funcionário, eu tinha uma babá, eu tinha uma folguista, eu tinha uma pessoa que trabalhava para mim. E eu era psicóloga que ia fazer capacitação, treinamento em RH e estava fazendo os programas sociais, né? Quando eu vi daquele jeito, eu sempre disse, eu estou preparada para vender arrumadinho na praia. Minha casa é na praia. Pertinho, isopor na cabeça. Nem precisei sair. Eu fui fazer um jantar para uns amigos, que ela é carioca, e não gosta de coentro, não gosta de cozinhar, comida nordestina. E ela disse assim para mim, amiga, venha. Só que, na verdade, eles já tinham bolado o que é que eles queriam fazer. Estávamos os dois desempregados, eles queriam que a gente se sentisse fortalecido e com apoio, né? A minha rede de apoio foi amigos, foram os amigos. Então, o empreender no delivery era o que eu tinha. Sim. Eu tinha meu fogão, minha casa, tinha minhas panelas e tinha o meu conhecimento. Meus amigos gostavam do meu tempero. E aí, isso foi. Eu tenho comigo, assim, são 2 dias que eu planejo. Eu executo, mato a dor, e no outro eu levanto para poder viver. Então, sexta-feira eu descobri que estava desempregada. Chorei, me desesperei no primeiro momento, eu disse, mas eu vou tomar uma Heineken. Sim. 6 gotinhas de clonazepam. Nessa época não existia. Aí eu tomei um gin. Sim, boa, minha garota. Aí eu... Acabou. Agora, amanhã, o que é que eu vou fazer? Fiz. Porque eu já tinha um conhecimento, enquanto psicóloga, dos grupos e do que eu podia fazer para poder fazer parte daquele grupo de mulheres dentro de casa, que eram hasteio, que tinham a questão de administrar a vida dos filhos, a vida do marido e a vida financeira. O meu planejamento financeiro familiar vinha muito disso. Eu queimei a manteiga,
Fazia muito tempo que eu não fazia arrumadinho, mas eu já sabia que aquilo ia acontecer. E aí, na segunda-feira, eu já tinha a logo que um amigo já tinha feito, o nome que um amigo tinha feito. E aí eu mandei mensagem para as pessoas num grupo de família e disse, e é isso que vai ser feito daqui para frente. Acabou. E a cada 3 meses eu faço uma avaliação de como estão os meus indicadores, Sim. de como estão as vendas, qual é o prato que sai mais, qual é a sobremesa que eu posso criar, o que é que eu posso elevar para as pessoas, principalmente para as mulheres se sentirem fortalecidas. Sim. Poxa, dali além de cortar o cabelo de maneira estranha. Você sempre tá com um negócio diferente. E você sabe que agora Sempre. a gente corta com a mesma pessoa, né? Você sempre tá de um jeito irreverente. Eu acho que é muito disso que eu quero passar. Sim. É fora da caixa. Quem está com sua casa, quem tem na sua casa fogão, panela, pode empreender sem precisar pedir autorização. Seja fazendo geladinho, seja fazendo um creme, seja vendendo um pastel, seja fazendo um sushi, uma comida exótica. E a gente tem um público. Tem. Né? Dali funciona sábado e domingo. Quem é essa menina ousada? Que o resto da semana tá de boa. Na cabeça praia. das pessoas. Ô, Deli, tem um negócio que assim, sempre que a gente conversa, assim, a gente se encontra e troca uma ideia, sempre me vem uma coisa na cabeça, porque hoje se fala muito de inteligência emocional, de PNL e tudo isso. Você como psicóloga, né? Assim, o que é que você sabia como da técnica, da psicologia, de estudo, mas que quando você foi empreender, você viu que era algo a mais ou era algo a menos, assim? Existe algo que você sempre falou, que você treinou, capacitou pessoas ali, né? Porque o RH é muito disso, né? Mas quando você foi realmente empreender, assim, que você viu que você falasse, isso aqui é muito mais ou é muito menos, assim? Eu posso dizer a você que eu só vim sair dessa zona para poder perceber isso quando eu entrei no processo de fibromialgia. Porque eu liguei o meu acelerador. Sim. Então, tipo assim, eu tinha que trabalhar, eu tinha filhos, eu tenho gêmeos pequenos e eu tinha que estar com aquilo e eu não podia pensar na dor. O PNL, ele vai lhe dar recursos para você se instrumentalizar, você fortalecer a equipe. Então, eu tinha comigo várias meninas que eram do Bolsa Família. Sim. E que se sentiam pequenas. Mulheres que, de alguma forma, foram abusadas pelos maridos, pelos companheiros, que não tinham as crenças positivas para poder. Então, eu quis primeiro fortalecê-las para poder depois sentir qualquer dor minha. E aí eu me descobri com fibromialgia em 2019. Bem no auge, quando eu fui convidada para ir para Ana Maria Braga. Sim, sim. Então, ter a forma de sentir dor e viver sem poder externar essa dor, se fazendo de forte, me prejudicou. Entendi. Então, isso eu não desenvolvi com a PNL. Foi na raça. Foi na raça. E aí é onde, quando a gente vai falar... Quando eu falo sobre a minha história, que tem sulista em volta, né, eu fui agora para a FISPAL, na missão Sebrae, e quando eu cheguei lá, que eu conheci pessoas muito fortes, eu quero sua história em livro. Porque você é nordestina, mas você não se permitiu ser engolida. Porque o mundo da gastronomia existe aqui em Sergipe, principalmente, são os donos de restaurantes e as Marias e as Josefas que trabalham para eles. Então, elas não são as empresárias. Entendi. Elas vendem as comidas, elas fazem as comidas, mas quem manda são os homens. Entendi. E aí, de repente, vem Dali, que tira essa ideia de Maria ter que estar com avental de plástico para não se molhar, tem que estar com a touca na cabeça, com a cara de sofrida, e diz assim, epa amiga,
Vamos cozinhar bonita, linda. Vamos tomar um banho, Né? né? Vamos! Se organizar. E aí eu fui fazendo eventos e eu ia puxando essas amigas. Eu disse, por que você tem que vir assim? Não, a mesma que está ali filmando a banda, que tá, você pode representar. Então, durante esses meus anos que eu fiz, que eu construí meu portfólio, eu nunca fui sozinha, Ramon. Eu sempre levei mulheres comigo. Não é só sobre Dali e Arrumadíssimo. É sobre Dali estar em um estado de Sergipe que tem ferramentas gratuitas, sim, que isso me ajudou muito. Eu faço essa fala sempre. O Sebrae me ajudou a enxergar que eu podia estudar de casa, sem pagar nada, como também no futuro eu ser uma empreteca. Então eu faço um dever de casa, talvez por ser estudante e gostar disso, mas eu, sim, faço o dever de casa puxando aquelas meninas que eram do PET, sim, que eram do Bolsa Família. Hoje eu tenho delas que têm loja de açaí, que já estão construindo a casa, aquelas que tinham um relacionamento tóxico, literalmente, com um traficante da rua, que ela conseguiu se sair e conseguiu vender salada de fruta. Desenrolada. E do mesmo jeito que eu tenho a equipe que vive isso, que constrói isso comigo, de todas as zonas, né, da periferia, a gente pôde fazer com que a culinária afetiva, ela fosse criativa e que ela abrisse, dentro dessa pergunta que você me fez, né? Sim. As dores. A gente pudesse compartilhar as dores e elas pudessem ver que eu era uma mulher normal. Então isso te ajudou até, né? Muito. Ajudar os outros te ajudou. Muito. Foi uma rede de reciprocidade, sim, e empatia que me curou. Tem 3 anos que eu não tenho crise nenhuma de fibromialgia. Só na lábia. Só conversando, expondo, botando pra fora. E construindo. Porque guardar é muito ruim, né? Guardar as coisas é muito ruim. Não tem ninguém que consiga lhe ouvir. Não precisa resolver, às vezes, né? A pessoa não precisa ter a solução. Ela só precisa... se permitir. Exatamente, né? Vamos botar aqui, fritar um ovo e fazer uma farofa com banana? E a gente toma com café? Não tem isso, aí esquece até do telefone, pô. Comer é uma maravilha. Devia ter um tira-gosto aqui agora, né? Agora, Fabiano, tem um... Não, uma carne do sol com frita. Amanhã ele tem, amanhã... Então vamos fazer o seguinte, olha agora. Vamos terminar esse programa lá pra galera ver como é que... Eu super topo. Você tem coragem? Então vamos embora agora pra você, garoto. Vamos ver como é que o Arrumadíssimo funciona de verdade e vamos experimentar, né? Vamos embora agora. Oi, você daí, eu daqui e tem uma galerinha aqui no estúdio sentindo cheirinho. Vai aprender a fazer o Arrumadíssimo comigo, Dali Fonseca. E como eu comecei a empreender. Vamos lá. Isso aqui é um feijão fradinho, típico aqui do nosso estado. Você encontra nos mercados. Eu uso muito o do meu mercado Augusto Franco e do mercado do centro, o Augusto Ferraz. Uma farinhazinha honesta, fininha, que faz a galera do sul tremer quando come. Por quê? Porque lá a farinha é grossa. Vamos trabalhar por camada. Aqui vai o feijão tropeiro, na manteiga de garrafa, com cheirinho verde, sem pena da manteiga, viu, minha gente? Aqui é quase uma nordestina francesa. Feito isso, hoje eu preparei 2 tipos de proteína para o novo prato. Isso aqui, charque suína, da melhor qualidade, e a toscana, que foi o prato que eu preparei para o É de Casa, na Globo, após ter sido selecionada entre 5 estados. Confiar em si é o primeiro ponto para poder as coisas acontecerem. Um vinagrete fresco, tomate e cebola. A gente faz assim para
manter ele bem servido. Dali, é esse preço, Dali, que você cobra. Eu apilo. Quando você vai comer, que você começa a tirar, você percebe que tem muita comida. Aqui é cebolinha com cheiro verde. Dá aquele remate final. E o arrumadinho tá pronto. Olha, Dali, chegou a hora mais importante que a hora da comida, né? Você já mostrou pra gente, mas a gente falando de empreendedorismo, é bom saber que tem pessoas que te acompanham desde o começo, né? E Gustavo é uma delas. Gustavo, você conheceu o Dali já da comida ou era amigo dela? Como é a história? Nos conhecemos através primeiro da beleza, né? Do ramo da beleza, que eu já trabalhei também no ramo da beleza. Aí conheci Dali através de Caio, um grande amigo nosso, que não está mais entre nós, mas sempre está conosco. E aí comecei a trabalhar com Dali por conta dessa ponte e a gente foi começando a fazer, né? Era tempo de pandemia também. Aí comecei a ajudar ela, que eu sempre trabalhei com marketing digital também, né? Aí comecei a mexer no Instagram, nas mídias e dar apoio para ela em tudo, né? Mas, Gustavo, tem um negócio interessante, porque Dali, ela fura a bolha da internet, ela fura a bolha da rede social. E aí, como é pra gerir uma pessoa dessa? Porque Dali é meio artista também. Amor, ela bem sabe, já dei muito puxãozinho de orelha, porque é um trabalhinho, filho. De você trabalhar com comida, trabalhar com pessoas, você tem que ter aquela delicadeza, né, também, e tem que ter sensibilidade. E ela sempre foi uma pessoa à frente. Sempre foi uma pessoa à frente, sempre teve ideias à frente, a gente sempre acho que nos conectamos por conta disso também, né? Minhas ideias, as ideias dela, a gente sempre se encontrava, sempre se encaixava para apresentar coisas assim. Rapaz, e tem um negócio que é interessante, que eu acho que a pandemia foi um divisor de águas, né? E você falou do marketing digital e aqui a gente fala só de empreendedorismo mesmo. E aí o mexer na internet virou uma profissão e até para você mesmo. Totalmente, e eu que já trabalhava muito tempo antes, eu acho que só com a pandemia que realmente os empreendedores, pequenos, médios, grandes comércios, perceberam a importância da rede social e a força da rede social, né? Muita gente salvou, botou comida dentro de casa por conta da rede social, porque conseguiu divulgar seu produto, o seu serviço. Então, trazer isso e a gente fortalecer esse movimento, eu acho que é extremamente importante. E realmente a pandemia trouxe acho que essa virada de chave para todo mundo entender que a internet é importante. Agora, Dali, tá bonito demais. É tudo aquilo que você preparou ali pra gente. Vamos comer? Claro, é para isso que essa mesa tá posta. E você que assistiu até aqui, não esqueça, meu amigo, de jogar esse grupo para todo mundo. No grupo do Baba, no grupo da galera que está estudando para o concurso, no grupo da igreja, da pastoral, você joga também. Porque é muito importante a gente semear a cultura do empreendedorismo, certo? E que o seu sonho se torne realidade. Porque empreender é sonhar e fazer aquilo se tornar algo material. Um cheiro no seu coração e próxima semana, se eu não for demitido, a gente se encontra. Um cheiro, papai.